E aí, pessoal, tranquilo? Vamos falar sobre as propriedades da radiciação de forma bem tranquila. São 4 propriedades, tá? E no final a gente vai fazer alguns exemplos. Tranquilo? Vamos lá, número 1. Primeiro, né? Para que servem as propriedades? As propriedades elas servem para facilitar, né, os cálculos, simplificar os cálculos aí das raízes, tá? Então, não sabendo as propriedades, na hora de efetuar os cálculos com raízes, pode se tornar uma tarefa muito difícil, tá? Por outro lado, se você souber, né, as propriedades, ele vai ajudar, vai te auxiliar bastante nas operações com raiz, ok? Então, para as nossas propriedades aqui, nós vamos considerar o índice, tá? O índice n, um número natural maior do que 1, tá? Sempre um número maior do que 1, o índice da raiz. A primeira propriedade, ela fala assim, ó, se o índice for igual ao expoente do radicando, o índice da raiz for igual ao expoente do radicando, isto é, ó, esse n aqui, ó, igual a esse n aqui, o índice for igual ao expoente do radicando, então a raiz, que é o resultado, é o próprio radicando. Professor, não entendi nada. Essa propriedade ela é bem conhecida e ela é muito utilizada. Vamos supor assim, ó, você tem a raiz quadrada de 4 ao quadrado. Se você não sabe a propriedade, o que você vai fazer? Você vai deixar a raiz quadrada, 4 ao quadrado é 16. A raiz quadrada de 16 é 4. Olha o trabalho que você teve. Se você sabe a propriedade, olha o que você faz. Raiz quadrada de 4 ao quadrado. Bom, eu estou elevando um número ao quadrado, depois eu estou tirando a raiz quadrada dele. Ora, eu vou retornar no próprio número. Estou elevando ao quadrado, depois tirando a raiz quadrada. Retorno ao próprio número. Então, raiz quadrada de 4 ao quadrado é o próprio 4. Beleza? Então, se o expoente do carinha de dentro for igual ao índice da raiz, o resultado é o próprio carinha de dentro, que é o próprio radicando. Ok? Então, ó, nesse exemplo 1, raiz quadrada de 5 ao quadrado. 5. Só cortar o expoente do radicando com a raiz. Raiz cúbica de 7 ao cubo. 7. Raiz quinta de 13 elevado à quinta. 13. Beleza? O resultado é o próprio carinha de dentro. Essa propriedade é bem importante. Segunda propriedade, ó. A raiz de um produto, que é multiplicação, é igual ao produto das raízes, tá? Em outras palavras, a raiz de uma multiplicação é igual à multiplicação das raízes. O que essa propriedade quer dizer? Que se você quiser tirar a raiz, se você quiser multiplicar primeiro e depois tirar a raiz, é a mesma coisa que você tirar a raiz do primeiro, a raiz do segundo e depois multiplicar. Então, ó, raiz quadrada de 3 vezes 5 é a mesma coisa que a raiz quadrada de 3 vezes a raiz quadrada de 5. Ó, a raiz da multiplicação é igual à multiplicação das raízes. Ok? Raiz cúbica de 4 vezes 7. Eu posso separar, eu posso falar que é a raiz cúbica de 4 vezes a raiz cúbica de 7. Tá? O inverso também é verdadeiro. Tá? Se você tiver raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 18, eu posso falar que é a raiz quadrada de 2 vezes 18. E 2 vezes 18 é 36, então ficaria raiz quadrada de 36. Raiz quadrada de 36 é 6, tá? Beleza?
Vamos para a próxima. Da mesma forma da última, essa aqui é a mesma coisa da última, só que é com a divisão. A raiz de uma divisão, a raiz qualquer que seja ela, tá? Da divisão é a mesma coisa da divisão das raízes, tá? O que isso significa? Ó, se eu tiver aqui na primeira, raiz cúbica de 75 sobre 4, eu posso separar, eu posso resolver a raiz cúbica de 75 e dividir pela raiz cúbica de 4. Mesma coisa aqui na B. Raiz quinta de 48 sobre 30. É a mesma coisa que a raiz quinta de 48 sobre a raiz quinta de 30, tá? Por fim, a última propriedade, que ela é bastante utilizada também, que se você tiver uma raiz, você pode escrever essa raiz como sendo uma potência de expoente fracionário, tá? Como que a gente vai fazer esse processo? Ó, você vai lembrar que esse expoente do carinha aqui de dentro, ele vira o numerador. Deixa eu apagar aqui. O expoente do carinha ali de dentro, ele vai virar o numerador do expoente lá. E o índice da raiz, que é esse n aqui, ele vira denominador, tá? Então, olha aqui esse primeiro exemplo. Ó. A raiz quadrada de 5 ao cubo é a mesma coisa que 5 elevado a 3 sobre 2. Ó. O expoente do carinha aqui de dentro foi lá para cima. O índice da raiz foi lá para baixo. Beleza? Raiz quinta de 10 à quarta eu posso reescrever como sendo 10 elevado a 4 quintos. Ó, o expoente do carinha aqui de dentro vira numerador lá do expoente. E o índice da raiz vira o denominador. Ok? O inverso também é verdadeiro. Se eu tenho uma potência de expoente fracionário, eu posso transformar numa raiz. Então, ó, 64 elevado a 2 terços, o que eu posso fazer aqui para transformar em raiz? Esse número de cima, o expoente fracionário, o carinha de cima, ele se transforma em índice, tá? O carinha de baixo, o denominador, ele se transforma no expoente do radicando. Tranquilo? Vamos fazer alguns exemplos. Calcule o valor das expressões. Raiz quadrada de 3 vezes a raiz quadrada de 12. Bom, o 3 não tem raiz quadrada exata. O 12 também não. Mas olha se eu usar a propriedade. Raiz quadrada de 3 vezes a raiz quadrada de 12, eu posso falar que é a raiz quadrada de 3 vezes 12. Né? Raiz quadrada de 3 vezes 12. 3 vezes 12 é 36, então vai ficar raiz quadrada de 36, que é igual a 6. Beleza? Acabou aqui. Letra B. Raiz cúbica de 56 dividido pela raiz cúbica de 7. O 56 não tem raiz cúbica exata. O 7 também não tem raiz cúbica exata. Então, posso fazer assim. Posso transformar tudo em uma raiz só. Fica a raiz cúbica de 56 dividido por 7. 56 dividido por 7 é 8, então ficou raiz cúbica de 8. Raiz cúbica de 8 é igual a 2, porque 2 elevado ao cubo é 8. Ok? Por fim, imagine, ó, 4 vezes 9 vezes 25, vai dar um número muito grande. Em vez de eu multiplicar todo mundo aqui primeiro, eu vou separar essas raízes. Lembra que a raiz de um produto é igual ao produto das raízes? Então, posso falar que isso ali é raiz quadrada de 4
vezes a raiz quadrada de 9, vezes a raiz quadrada de 25. Raiz quadrada de 4, 2. Deixa eu só separar aqui. Vezes raiz quadrada de 9, 3. E a raiz quadrada de 25, 5. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Beleza?